Vamos abrir as nossas Bíblias, então, em Gálatas 3, versículo 28 e 29. Louvado seja Deus. Você está feliz? É tão bom, não é? Às vezes, é tão bom estarmos aqui. A gente vem tanto, né? Mas muitas vezes não damos aquele valor que isso merece, que isso precisa. E o fato de estarmos aqui significa que Deus tem se importado conosco. Que Deus tem se preocupado e zelado pelos seus filhos. Ele tem cuidado individualmente de cada um de nós. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E temos um hino que diz, Ele está por perto no tempo certo. Gálatas 3, versículo 28 e 29. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aí no versículo 16, está escrito, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridade como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade que é Cristo. Amém? Vamos orar, Senhor nosso Deus. Senhor, vivifica a tua palavra, Pai. Nós cremos que a letra mata, Senhor. Não adiantaria nada virmos aqui ler a tua palavra. Poderíamos ler ela toda, Senhor. Poderíamos ler e reler, Senhor, e ler as mensagens e reler, mas se não tiver este Espírito que vivifica, de nada vale, Pai. E nós estamos aqui pedindo pelo Teu Espírito vivificador, Pai. O Senhor nos prometeu e o Senhor é Deus, e o Senhor ainda age como Deus. Pai, vivifica Tuas palavras em nossos corações, Pai. Que esta chama possa queimar e que o Senhor possa falar ao Teu povo, Pai. Não palavras vãs que vêm de mim, Senhor, mas as palavras que vêm do alto, do Teu santo nome, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor possa abençoar com a Tua unção, nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem se assentar, irmãos. Eu gostaria de falar sobre este tema, possuindo todas as coisas. Eu gosto bastante disso, mas antes de entrarmos nesse tema, eu gostaria de abrir em 1 Coríntios 15, versículo 49. Vocês viram que está escrito que se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. A promessa foi dada a Abraão e à posteridade, que é Cristo. Então, se você está em Cristo, você é herdeiro conforme aquela promessa. E eu gostaria de falar um pouco sobre as nossas descendências. Nós temos um lado humano e nós temos um lado espiritual. Nós viemos na parte da carne de Adão, mas na parte espiritual nós nascemos de Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 47 até 49. Os irmãos não precisam abrir. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Amém? Agora, nós sabemos que a nossa parte humana descende de Adão. Adão é o pai de todas as criaturas viventes. E nós viemos de Adão pelo lado humano. E como nós somos manifestados nessa terra, o Senhor tinha um plano. E Ele viu quando nós seríamos manifestados nessa terra. Ele tinha um tempo determinado para manifestar a mim, para manifestar a cada um de nós. E através do matrimônio de nossos pais, do casamento, quando os nossos pais se conheceram, se apaixonaram, né? Eles se conheceram, então nós fomos manifestados, o nosso corpo, nós fomos gerados pela primeira vez. Então nós tivemos um corpo, mas na parte espiritual nós descendemos de Deus, a nossa alma descende de Deus. A palavra nos diz que fomos eleitos
em Deus desde antes da fundação do mundo. A nossa alma não tem princípio e fim de dias. Nós somos eternos, assim como o Senhor é eterno, a nossa alma, aquilo que está por dentro é eterno, isso não terá fim. O nosso corpo pode ter um fim, pode ir para a sepultura, mas aquilo que está dentro de nós nunca terá um fim. Isto é eterno, isto permanecerá. Então nós estávamos nos lombos de nosso Pai, e através do casamento nós tivemos o primeiro nascimento da nossa vida. Nós fomos manifestados da maneira corpórea, o nosso corpo. E por sermos manifestados dessa maneira, nós trazemos então as características do pai terreno, como está escrito. Qual o terreno, tais também são os terrenos. E assim como trouxemos a imagem do terreno, quando nós somos manifestados no corpo, nós trazemos as características do nosso pai, da nossa mãe. Não é? Nós temos tantos exemplos aqui de filhos que são a cara do pai. E quando você vê, você olha para aquele filho, você diz, esse é filho daquele. Este aqui é filho daquele lá. O irmão José Paulo é filho do pastor José Paulo. Porque é parecido, não é? Ele tem os traços, tem as características. Nós temos o irmão Rodrigo, o Cris. Nós damos sempre esse exemplo, não é? O Cris é a cara do irmão Carlinhos. Então nós sabemos que o Cris é filho do irmão Carlinhos, porque ele traz as características deste pai. Talvez a cor do olho, talvez o jeito de falar. Tem o jeito, você sabe. Então você traz as características do terreno quando você nasce, quando você é manifestado, quando você é aquele bebezinho, não é? Você traz as características do seu pai terreno. E a palavra nos diz em Efésios 1, versículo 4, como Cristo também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então nós estávamos em Cristo antes da fundação do mundo. E houve um determinado momento em que nós tivemos um segundo nascimento. Você vai ver Jesus explicando isso para Nicodemos, e Nicodemos não pôde compreender. Pode um homem ser gerado novamente? Como pode um homem nascer sendo já velho? Poderia eu tornar ao ventre da minha mãe, se eu já sou um homem velho? Ele já havia sido manifestado, já estava caminhando por esta terra, já estava andando, mas ele ainda não tinha tido um novo nascimento. Aquele nascimento que nos permite ver o reino de Deus, e aquele nascimento que faz nós, como seres humanos, trazermos, agora não mais apenas seres humanos, mas seres espirituais, trazermos as características do Pai Celestial. Porque assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Trazemos a imagem do terreno através do nascimento, trazemos a imagem do celestial através de um novo nascimento. E este novo nascimento é celestial. Quando você recebe o Espírito Santo dentro de você, e você passa a ser um ser sobrenatural, então você pode crer em coisas sobrenaturais. Quando você começa a conhecer isso, quando você começa a sentir isso em você, você começa a crer em coisas sobrenaturais, porque você é um ser sobrenatural agora. O profeta diz na mensagem, ide dizei aos meus discípulos, cada homem que é nascido de Deus terá que crer no sobrenatural, porque ele é parte de Deus, ele é um rebento de Deus. Eu digo, você se parece com seu pai, o que nós estávamos falando, digamos, você tem o nariz como? Me dizem que tenho o nariz como o de papai, que tenho a boca como a de papai, por quê? Ele é meu pai, e eu tenho o direito de parecer como ele. Você vê, você tem o direito de se parecer com o seu pai. Pegue isto. Nós temos o direito de nos parecermos com nosso pai, com nossa mãe, porque viemos daquilo. Viemos daquele casamento, daquele elo, daquele matrimônio. E o profeta diz, então, se Deus é meu pai, porque você teve um novo nascimento. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Isso está dentro de mim, dentro de você. Então, se Deus é meu pai, eu tenho o direito de crer no sobrenatural, porque sou nascido do Espírito sobrenatural. Você não é apenas mais um ser humano, mas agora a glória de Deus está dentro de você. Quando você recebe o Espírito Santo, não é apenas mais um homem comum, uma mulher comum que está andando, mas é o Espírito de Deus dentro de você. E agora você é um ser sobrenatural. Então, se Deus é meu pai, eu tenho o direito de crer no sobrenatural, porque sou nascido do Espírito sobrenatural.
Por dentro e por fora, o profeta diz. Eu sou um homem de barro, você é um homem de barro. Você é um ser humano, nós somos seres humanos, viemos de Adão, fomos manifestados através do casamento, somos seres de barro por dentro e por fora, você é um homem de barro, mas interiormente, quando você é nascido do Espírito de Deus, você se torna um ser sobrenatural ali. E aquele ser sobrenatural tem fome e sede por seu lar celestial no além. Isto é certo, observe isto. Agora, quando nós somos nascidos de novo, através daquele novo nascimento que nos permite ver o reino de Deus, irmãos, você vai se comportar como seu pai. Você vai ter as características do seu pai celestial também. Você vai ser misericordioso, você vai ser amoroso, você vai ser perdoador, você vai ter a natureza de Cristo. O profeta nos diz que a noiva de Cristo tem o caráter de Cristo. A noiva nasceu de novo. Quando você se torna noiva de Cristo, você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo, então você tem as características de Cristo, e você traz as características do seu Pai celestial. E aqui é onde eu gostaria de entrar. Quando nós nos tornamos seres sobrenaturais, nós temos um Deus sobrenatural, e este Deus é o Criador de todas as coisas. Este Deus criou todas as coisas. E Ele entregou isso para cada um de nós. Ele entregou isso nas nossas mãos. Ele disse, vocês possuem todas as coisas. Você vai lembrar de Gálatas 3:29. E a promessa foi feita a Abraão e a sua posteridade. A posteridade de Abraão é Cristo. E se nós temos Cristo dentro de nós, nós somos esta posteridade. Nós somos herdeiros dessas promessas. Nós somos herdeiros com Abraão de todas as promessas que Deus fez. Deus vem e chama Abraão, afasta-te, aparta-te da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Sai de Ur dos Caldeus, que eu vou te guiar. E Deus promete a Abraão uma terra. E Ele diz a Abraão que essa terra permaneceria seria posse de sua semente, não por alguns anos, não por um determinado tempo, por séculos, mas pela eternidade. E esta terra vai permanecer pela eternidade. Essa terra será tua e da tua descendência e da tua posteridade pela eternidade. Esta promessa é nossa. Nós temos uma terra. Há uma terra prometida para nós e que não nos pertence por apenas alguns momentos, mas que nos pertence pela eternidade, e aonde nós estaremos e viveremos eternamente. Nós somos herdeiros das promessas com Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Não apenas uma herdade carnal, natural, mas uma herança espiritual. Não apenas uma semente humana, mas estamos falando aqui de uma semente espiritual. A semente espiritual de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. E se você está em Cristo, você é herdeiro de Abraão. Você é herdeiro das promessas, junto com Abraão. O profeta diz na mensagem, possuindo todas as coisas. Agora, lembre-se disso, um filho sempre é um herdeiro. Não importa onde ele esteja, ele sempre será um herdeiro. Essa palavra, esse cargo de herança, recai sobre filhos. Primeiro, sobre filhos. E o irmão Brana diz, não importa onde eu esteja, o que eu esteja fazendo, eu sempre serei um herdeiro disso, porque eu sou um filho. Na parte natural, você herda as coisas de seu pai. Você herda terras, você herda riquezas. Isso é comum acontecer, não é? E da parte espiritual é da mesma maneira. Nós herdamos do nosso Pai Celestial todas as coisas. E Ele nos entregou todas as coisas. Eu gosto disso. Abraão era herdeiro de tudo, pela promessa. Então ele podia reclamar tudo o que havia na terra, e a própria terra. E a Abraão foi dada a promessa. Agora nós entendemos que Abraão era o homem mais pobre de todo o país antes de ser chamado, porque ele viveu fora no deserto e viveu em paz com Deus. E Ló, rico, viveu na cidade e se tornou o governador da cidade. Ele se estabeleceu no portão e ele era um juiz e julgava a cidade. E todos os ricos e coisas. Mas Abraão estava no deserto, e talvez o mais pobre homem na terra.
e ainda reclamava possuir tudo. Amém? Aquilo é o que eu gosto. Irmão Brana diz, nesta noite, podemos não ser ricos de bens neste mundo, mas possuímos todas as coisas. Irmãos, e você toma isso por fé. Se você exerce a sua fé, você reclama isso. O profeta nos ensina nesta mensagem. Você usa a fé que o Senhor te deu e coloca isso na palavra, na coisa certa. Então você pode falar, eu requeiro isso, eu reclamo isso é meu, isso me pertence. Porque Ele te deu esta promessa. A igreja, ela mesma possui todas as coisas. Ainda que pobre, mas ricos e possuindo todas as coisas. Eu gosto daquilo. A velha canção que costumávamos cantar anos atrás, meu pai é rico em casas e terras. Ele tem a riqueza do mundo em sua mão. Rubis e diamantes e prata e ouro, seus cofres estão cheios. Ele tem riquezas sem contas. E nós somos possuidores disso, porque nós somos filhos do rei, amém? Um filho sempre é um herdeiro, nós sabemos, correto? Abraão podia lançar mão nisso. Ainda pobre, seu gado estava faminto, Ló tomou o melhor terreno. Sua água era pouca, dias quentes, e os pastores estavam em problemas. E tudo parecia ir errado para Abraão, ainda que possuindo todas as coisas. Irmãos, sabe, o profeta nos diz que um dos problemas que nós enfrentamos, eu estava ouvindo esses dias o pastor Kelly pregando no encontro em Chapecó, ele disse que nós vivemos muito abaixo dos nossos privilégios do Senhor, por falta de fé, por falta de atitude. O profeta diz que a palavra está dentro de nós, você está gerando isso. Você vai olhar para Maria e vai ver que a palavra estava manifestada no ventre dela, e ela estava gerando aquilo estava dentro dela, causava desconfortos, causava dores, chuta, mexe, vira, dói, mas ela estava gerando a palavra. Nada podia matar Maria, nada podia destruir Maria, nada podia aniquilar ela, porque ela estava gerando a palavra. Tem uma noiva na face da terra que está gerando a palavra. Nada pode acontecer contigo. Irmãos, e isso vai chegando à perfeição. Você está gerando isso dentro de você. Assim como Maria estava gerando aquela palavra, o menino Jesus, a tal ponto que ela chegou à perfeição. E quando aquilo chega à perfeição, isso salta para fora. Haverá um dia, irmãos, que isso se tornará em perfeição dentro de nós. Isso que é perfeito saltará para fora, e os nossos corpos serão transformados. A palavra nos diz que aquele que começou a obra, vai aperfeiçoar, vai trazer isso à perfeição. E esta palavra, esta mensagem que estamos gerando, nos levará à condição de Adão, antes de cair, quando era a perfeição, quando tudo era perfeito, quando ele podia falar e a natureza obedecia, quando ele falava e as coisas aconteciam, um semideus. Ele tinha aquele poder dentro dele, mas aquilo foi perdido quando ele caiu. Mas o Senhor Jesus, gerado dentro de Maria, através da palavra falada, Ele veio e conquistou todas as coisas para cada um de nós. Ele conquistou todos os poderes, irmãos. A palavra nos diz que Ele foi ao inferno e tomou as chaves da morte do inferno, da sepultura. Ele venceu. E nós temos o direito de falarmos em seu nome. Você tem a autoridade, quem tem hoje é você. A noiva do Senhor tem a autoridade de falar em nome de Jesus. Nos tempos de Acabe, irmãos, Jezabel estava no trono, mas quem tinha autoridade era Elias. Quem falava e acontecia era Elias. Elias levantava a mão e fogo descia do céu, porque ele falava no nome do Senhor dos exércitos, no nome do Deus de Israel. Herodias estava no trono, mas quem tinha autoridade era João. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eles estavam no trono, mas quem tinha visão era João Batista. Herodes estava no trono, mas quem tinha autoridade era Jesus, que falava no nome do Deus Altíssimo. Jesus que falava e as coisas aconteciam. Irmãos, quem reina sobre este mundo não é a noiva, é o diabo. Mas quem tem autoridade é você. Quem tem autoridade para falar em nome de Jesus somos nós. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.
Não importa o que as pessoas digam, irmãos. Você sabe o poder que você tem. Parágrafo 96. O profeta diz: um herdeiro de um trono. Aquele que vencer se assentará comigo em meu trono. Como eu venci e me assentei no meu trono, no trono de meu Pai. Amém. Um herdeiro de todas as coisas. Não somente uma coisa, mas todas as coisas. De forma natural, nós herdamos algumas coisas do nosso pai, da nossa mãe. Algumas, não é? Mas, nesta visão espiritual, somos seres celestiais. Mombrano nos diz assim: nós não somos criaturas do tempo, somos criaturas da eternidade. Na visão natural, nós herdamos algumas coisas, algumas poucas coisas, e vamos e viemos. Alguns filhos herdam muitas coisas, outros herdam dívidas, problemas, mas nesta visão que eu estou lhe mostrando, não tem isso. Você herda todas as coisas boas, você não herda problemas. Amém? Um herdeiro de todas as coisas, não somente uma coisa, mas todas as coisas, tudo que está debaixo de seus pés. E o profeta diz: até a morte está debaixo dos teus pés. A sepultura está debaixo dos seus pés. Irmãos, a morte nunca irá te vencer, se não te levar ao outro lado, como uma carruagem, não é? Porque o Senhor Jesus venceu a morte. A sepultura está debaixo dos seus pés, o inferno está debaixo de seus pés, o pecado está debaixo dos seus pés. O profeta nos diz na mensagem, o quarto selo, se não me falha a memória, que a noiva de Cristo não está em pecado, que ela não tem pecado sobre ela. O profeta nos diz que ela não tem pecado porque ela está em Cristo. Ela está debaixo de um sangue que é vivo, que ainda está borbulhando no propiciatório. Por isso não há pecado sobre cada um de nós. Você é um herdeiro, e você está morto, e sua vida está escondida em Deus por Jesus Cristo. E você tem se levantado novamente para a vida eterna, e se assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, que coisa! Chamem-nos de qualquer coisa que quiserem, chamem-nos do que quiserem, diga que estamos loucos se quiser, mas somos herdeiros do quê? Todas as coisas. A irmã Brana diz: você é um herdeiro do tabernáculo Brana? Não, eu sou um herdeiro de todas as coisas, bem como as coisas visíveis, bem como o presente, o futuro, as coisas invisíveis, como tudo aquilo que ainda está por vir, como uma cidade celestial, que é feita de ouro e de cristal, e os meus pés pisarão lá, e como diz o pastor, eu vou tocar assim. Oh, isso é verdade, isso está acontecendo. Ele é o Deus que prometeu, é o Deus que está cumprindo. Há algo muito maior do que isso que nós vemos, há algo muito maior do que as riquezas deste mundo, há algo muito maior do que a matéria, aquilo que você toca e sente. Há algo muito excelente, acima disso, esperando por nós. Ele nos prometeu essas coisas, e nós somos herdeiros disso. Aquela terra que ele prometeu a Abraão. Ó, irmãos, Abraão andou e caminhou e não entrou nesta terra, e não pôde ver a terra a qual o artífice construtor é Deus. Mas nós vamos entrar nesta terra. Eles estão nos esperando para que isso possa acontecer. Esta promessa vai ser aperfeiçoada conosco, porque quando nós chegarmos lá, estaremos todos juntos nessa cidade maravilhosa, nesta promessa que ainda vive, é real, e não é uma ficção, algo inventado, uma história, mas é um Deus real que prometeu, é um Cristo real que desceu, um Cristo real que venceu por nós. Aleluia! Louvado seja Deus! Nós não estamos falando de coisas mirabolantes, de promessas falsas, de histórias de ficção, como as pessoas leem por aí e se iludem com falsas promessas. Nós estamos falando de um Deus que é real, de um Deus que é vivo, de um Deus que, quando Moisés tocou na rocha, irmãos, jorrou água daquela rocha. E o profeta nos diz, irmãos, não era apenas um fiapinho de água, tinha milhões de pessoas para beber água, tinha muito gado para tomar água, era muita água, era sobrenatural.
E o maná que caía do céu era sobrenatural. E as coisas que Deus faz, Deus opera no sobrenatural. Por isso que nós não somos criaturas deste mundo para viver aqui, porque somos seres sobrenaturais e cremos no sobrenatural. Temos o direito de crer, porque o nosso Pai é sobrenatural. Ele disse: tudo que pedires em meu nome, eu os farei. E tudo que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Ele prometeu, Ele é o meu Pai. E não importa o que o mundo diga, não importa o que as pessoas falem, elas vão zombar, vão caçoar, mas você sabe que isso é verdade. O cristão age de uma maneira diferente do mundo. As pessoas agem pelo que é visível, mas nós não agimos pelas coisas que são visíveis. Nós cremos no sobrenatural. Louvado seja Deus. E todo pecado e maldade tem sido posto debaixo de meus pés, pela graça de Jesus Cristo. Ele se levantou na manhã de Páscoa, triunfou sobre a morte, o inferno e a sepultura, e me fez um herdeiro, e disse: espere ali. Essa parte é maravilhosa. Espere ali e lhe darei a promessa. Aí Pedro e os demais vão até o cenáculo. Esperem lá. Esperem que eu vou mandar do alto uma promessa. Espere ali e lhe darei a promessa. E seu servo ungido e com autoridade. Veja, irmãos, aonde estava a autoridade? Na boca de Pedro. Um pescador semi-analfabeto. Não sabia se comportar. Imagine Pedro num restaurante chique. Que desastre. Irmãos, imagine isso, pessoas simples. Não tem muito alvoroço, são coisas simples. Jesus disse: vai, espere. Então eu vou e espero. E eu te mandarei do alto uma promessa. Então eu estou esperando. E Pedro, e seu servo ungido e com autoridade, disse: a promessa é para vós e para vossos filhos, para aqueles que estão longe, e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E eu sou um herdeiro desta promessa. Não importa se os meus filhos estão desviados, se os teus filhos estão no mundo, se a tua família te despreza, não importa se a tua família está perdida, é para tu e para tua casa. A promessa é para vós e para vossos filhos e para aqueles que estão longe, e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E sou um herdeiro disso. Jesus provou isto em sua ressurreição. Oh, que coisa! Irmãos, se nós pudéssemos captar isso de uma maneira plena em nossos corações, as coisas mudariam. Nós somos herdeiros de todas as coisas. O profeta nos diz que quando Pedro e os demais estavam no cenáculo, quando o Espírito desceu sobre eles, eles possuíam todas as coisas. E você olha, eles não tinham nada, não tinham casa, não tinham nem terras, não tinham riquezas. Pedro era muito pobre. Pesca um peixe lá, que lá vai ter o dinheiro para pagar os nossos impostos, o meu e o seu. Aí então ele vai lá e pesca o peixe, e na boca tem aquele dinheiro. Eles não tinham muitas coisas, irmãos, para oferecer. Eles não tinham esmolas. Eles não tinham esmolas para dar para aquele coxo na porta do templo. No templo, na Porta Formosa, não é? Mas eles tinham algo muito maior para oferecer. Muito maior, muito melhor. Aí Pedro e os demais estão no cenáculo. E o profeta nos diz: eles possuíam todas as coisas. Mesmo sendo pobres e parecendo que não tinham nada, mas tinham tudo. Eles possuíam toda a autoridade, toda a autoridade que já existiu nesse mundo, está nesta noiva, está neste povo que tem o Espírito Santo. Por isso você pode falar e as coisas vêm ao acontecimento. Por isso você pode falar, a palavra falada torna as coisas à existência, faz coisas que não são serem. Por isso que o nosso profeta estava caçando onde não havia esquilos. Ele falou: eu quero um esquilo que desça aqui, suba e pare aonde os esquilos não podem parar. E o esquilo começou a descer bem ali, porque a palavra estava saindo para fora. Aquilo que ele estava gerando estava saltando para a vida, trazendo as coisas à realidade. E é este poder que está dentro da noiva. O profeta nos diz: o poder criativo de Deus está na noiva. Moisés veio com os sinais,
Então ele jogou aquela cobra, e Janes e Jambres jogaram a vara e se transformou em cobra. Ali estava um espírito personificador, ali estava um espírito que personificava os sinais, e as pragas, quando eles faziam as pragas, alguns daqueles magos personificavam algumas pragas, até que Moisés pegou o pó e jogou para cima, e Deus criou piolhos. O poder criativo de Deus, isso não é para qualquer povo. O poder criativo de Deus não é para qualquer pessoa, não é para qualquer ajuntamento de igrejas, títulos, credenciais, denominações, mas é para um povo separado. Louvado seja Deus. O poder criativo de Deus está na noiva. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí o nosso profeta vem com 2 sinais, assim como foi dado a Moisés. E você vai lembrar de Elohim quando chega na tenda para falar com Abraão. 2 sinais e a palavra. Cura, discernimento e um filho no ventre de Sara. Aí Moisés vem com aqueles 2 sinais e uma palavra de libertação. Aí vem o nosso profeta, irmãos. Vamos lembrar de Jesus novamente, um pouco antes. 2 sinais, então a palavra. Jesus vem fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Curando, libertando, discernindo o coração. Depois ele traz a palavra e diz: quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, da minha carne, do meu sangue, não tem parte comigo. As pessoas se escandalizaram e saíram. Aí você vai lembrar do nosso profeta, do ministério dele, quando ele estava naquela caverna. Como o anjo veio a mim. Como o anjo veio a mim. Lê esta mensagem, a comissão. E aquele anjo vem e fala: você tem um ministério. E vai ser te dado 2 sinais, assim como foi dado a Moisés. Não estamos falando de história em quadrinhos, mas algo real. Aleluia. Oh, Deus. Dois sinais. Pega na mão das pessoas e você vai sentir o que elas sentem. E Senhor, mas eu não sei falar, e se eles não crerem nisso? Tem outro sinal. Você vai discernir o coração das pessoas. E isso aconteceu por muito tempo. Mas existiam personificadores ali. As pessoas personificaram os sinais. Logo que o irmão Brano apareceu pegando na mão das pessoas, milhares de pregadores avivalistas pelo mundo também pegavam na mão das pessoas e sabiam que elas tinham. Então podiam personificar aquilo que já estava criado, aquilo que já estava feito, pôde ser personificado, assim como foi com Moisés, assim estava sendo com o nosso profeta. Janes e Jambres, o mesmo espírito personificador, o diabo não retira o seu espírito, ele ainda está aí. Mas quando o profeta foi chamado para pregar a revelação dos selos, as 7 eras da igreja e todas essas outras mensagens, a divindade de Jesus Cristo explicada, irmãos, tem coisas que não podem ser personificadas. Quando as manifestações da palavra começaram a acontecer, como você vai personificar isso? Como você vai personificar estas coisas? Tudo isso, os sinais podem ser personificados, mas a palavra não pode ser personificada. A palavra não pode ser alterada. O mundo tem o seu modernismo. As pregações estão se modernizando, mas a palavra não pode ser modernizada. Não pode ser personificada. E este poder, irmãos, que foi manifestado no nosso profeta. Sabe, os esquilos desceram. E o irmão Brana foi usado nisso, né? Ele estava pensando acerca de Marcos 11, 23, que diz que o monte se lançaria no mar, se você tão somente cresce. E ele pensando, meu Deus, será que isso é figurativo? Será que é uma montanha de problemas? Será que é as minhas dificuldades, os meus problemas familiares? Será que é o problema no trabalho, que é uma montanha? Tudo bem, podemos falar assim, mas era no sentido literal. É no sentido literal da coisa, a palavra diz o que ela quer dizer. A irmã Brana pensava nisso e pensava, mas como aquele cordeiro em Gênesis 22 foi aparecer lá, no meio dos arbustos, aonde um cordeiro não está? Os cordeiros não andam lá em cima, no meio dos arbustos. Os cordeiros estão no campo,
atrás do seu pastor, obedecendo a palavra, as leis ali, você fala e aquele cordeiro faz, onde o pastor vai, ele vai, mas um cordeiro em cima de um monte, no meio dos arbustos, enrolado, como aquilo pôde acontecer? Aquilo era a palavra falada, aquilo era o poder criativo de Deus, aquilo era o poder que estava sendo manifestado lá naquela caçada, há muitos dias caçando e não conseguia achar esquilos, mas ele disse que estava pensando nisso e ele começou a falar com alguém. Ele disse, eu não sabia quem era, não havia ninguém ali, mas eu estava falando com alguém. E ele disse, como pode essas coisas acontecerem? Eu gostaria tanto de entender isso. E disse que aquela voz disse para ele, peça um esquilo, quantos você quer? Não sei se era 4 ou 5 esquilos, se alguém pode lembrar. 3 esquilos. Peça então os esquilos, aonde você quer. Diz que aquela super unção desceu sobre o nosso profeta. E ele disse que a autoridade estava ali. E ele pôde falar que o esquilo desça sobre aquele galho de sicômoro, uma árvore onde os esquilos não pousam. Então desça, caminhe aqui e suba naquele tronco perto das pessoas, aonde os esquilos não vão porque tem pessoas. E quando ele fechou a sua boca, aquilo estava ali. O poder criativo de Deus. E o esquilo percorreu aquele caminho, parou, ele pegou a sua arma e atirou naquele esquilo. Então ele pôde ir até aquele esquilo e pensou, meu Deus, que visão tão real que eu estou vivendo. Essa visão é muito real. E ele disse que chegou perto e pegou aquele esquilo na mão e disse, visões não sangram. Aquilo era real. O mesmo Deus que proveu o cordeiro para Abraão estava provendo aqueles esquilos ali. Então a palavra disse, peça mais, você disse que queria 3. Então ele começa a pedir e aquilo vai acontecendo. E você vai lembrar de outras situações. Nessa pescaria haverá uma ressurreição de um pequeno ser. Louvado seja Deus. A manifestação da palavra falada, o poder criativo de Deus, personifique estas coisas. Não tem como. Como você vai personificar isto? Então aquele homem, pai daqueles dois homens já haviam se convertido, então eles trouxeram seu pai, creio que era testemunho de Jeová ou adventista, não me lembro. Então eles estavam pescando e aquele homem estava duvidoso. O irmão Brana falava tudo o que ia acontecer, irmãos. Se o irmão Brana começasse a falar conosco ali, a pescaria perdeu a graça, né? Eles já sabiam tudo o que ia acontecer, aqueles dois que estavam ali, que criam, que sabiam, a pescaria perdeu a graça. Eu vou pescar apenas um pequeno, vocês não vão pescar, e vão tentar e não vão pescar. E depois nós iremos para outra parte. E daí o irmão Brana começa a andar ali, eles começam a pescar, e aquele homem pega um peixinho pequeno, e quando ele puxa aquele anzol, tira as entranhas do peixe, ele olha, peixinho, a sua vida se terminou, acabou o seu tempo, toca o peixe na água. E o irmão Brana segue ali, ele diz que aquela mesma unção, que desceu quando ele estava pedindo os esquilos lá, ele disse que quando a super unção desceu, ele se colocou de pé e disse, aquela voz disse para ele, devolva a vida ao peixinho. Ele disse, peixinho, eu te dou a vida. E aquele peixinho bateu suas barbatanas e voltou à vida, voltou à água e saiu nadando. As manifestações, isto não pode ser personificado. Primeira puxada, segunda puxada, personificaram, mas a terceira puxada não será personificada. Isso não pode acontecer. Irmãos, e nós somos herdeiros deste mesmo poder. O poder criativo de Deus está na sua noiva. Tudo que Deus era foi derramado em Cristo. Tudo que Jesus era foi derramado em sua igreja. E este poder está aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Meu Deus. Ali está você, herdeiro de todas as coisas, herdeiro da vida eterna, herdeiro da cura divina, herdeiro da salvação, aquisição de Deus, nascido de seu espírito, lavado em seu sangue. Esta é a minha história, esta é a minha canção, louvando meu Salvador todo dia. Perfeita submissão, obediência à palavra. Quando Abraão foi chamado, ele foi chamado a uma posição de obediência à palavra. E nós fomos chamados para fora deste mundo, assim como Abraão. E depois você vai ver Ló lá depois passando por dificuldades e problemas.
todo enriquecido lá, cheio de dinheiro, mas vivendo no meio do pecado. E você vai ver Abraão, um tipo da noiva, chamado para fora, separado. E aonde Abraão estava, irmãos, os carvalhais de Manre, era uma terra seca, difícil, árida, difícil de lidar, difícil de plantar, mas ali foi aonde Elohim apareceu. Não foi em Sodoma, mas foi onde a noiva estava, foi onde o eleito estava. E Deus vai lá encontrar com Abraão, e depois os dois vão a Sodoma, mas o anjo ali fica pregando a Abraão, levando aqueles 2 sinais, a manifestação da palavra, um filho prometido no ventre de Sara. E estas coisas se repetem, irmãos. Esta é minha história, louvando meu Salvador todo dia, perfeita submissão, tudo é descanso. Eu sou feliz e bendito em meu Salvador, observando e esperando, e olhando para cima, cheio de seu amor. Aleluias! Ali está você. Esta é minha história, esta é a minha canção. Sou um herdeiro da salvação. E o que é salvação? Algo que é dado a você. É um dom. Sou o herdeiro da salvação. De que maneira? Vida eterna. Salvação para a minha alma, salvação para o meu corpo, salvação para o meu cansaço, salvação para tudo. Deus me fez herdeiro de todas as coisas por Cristo. E Ele morreu, ressuscitou e regressou, e trouxe a evidência e derramou isto sobre nós. O seu Espírito Santo sobre nós. E isso nos dá o direito de todas as coisas, de possuir todas as coisas. E sabe, irmãos, muitas vezes nós passamos por dificuldades, debilidades, problemas, somos tão fracos, não é? Mas nós vivemos nessa natureza humana, temos nossas dificuldades, e as pregações de ontem, sofrendo a tentação. Você vai ver Elias, era sujeito às mesmas tentações que nós. William Branham era sujeito às mesmas tentações que nós. Jesus sofreu as mesmas tentações que nós. Mas eles venceram, não fracassaram. E essa geração espiritual, irmãos, o profeta nos diz que a primeira Eva caiu, o primeiro Adão caiu, eles pecaram, mas o segundo Adão, o primeiro homem é terreno, o segundo é espiritual. O primeiro caiu, mas o segundo não caiu. O que o primeiro perdeu, o segundo veio e disse, é meu, eu vou resgatar isso. O primeiro Adão caiu, falhou, mas o segundo Adão não falhou. Agora o profeta diz, a primeira Eva falhou, mas a segunda Eva não falhará. Aleluia! Louvado seja Deus! A primeira noiva falhou lá no princípio, mas esta noiva não falhará. Esta noiva não falhará, porque ela é herdeira das promessas, ela possui todas as coisas, esta palavra está dentro dela. Jesus é a palavra, o seu espírito é a palavra, e quando o seu espírito está em você, a palavra está em você. A mesma palavra que disse haja luz, está em você, está em cada um de nós. Nós somos herdeiros deste poder criativo, somos herdeiros do poder da palavra falada, e isto está em cada um de nós. Louvado seja Deus! Somos herdeiros de uma terra que nos é prometida. Irmãos, um dia todo cansaço vai se findar. Eu lembro do nosso profeta falando, não mais longas noites de oração. Tudo vai terminar. Irmãos, e não importa por quanto tempo nós viemos a ficar aqui, o mesmo Deus que prometeu vai cumprir. E o mesmo Deus que chamou Israel veio provendo maná, veio com a coluna de fogo, abrindo o mar vermelho, provendo as codornizes, provendo a água da rocha. O mesmo Deus que chamou deu conta de saciar, prover e manter. O mesmo Deus que manteve colocou eles na terra. Não tem mistério, não tem segredo. A palavra nos diz que Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Irmãos, você acha que um dia eu almejei estar aqui pregando? Você acha que um dia eu quis fazer isso, pregar? Essa era a minha última ambição na vida. A minha última ambição, no máximo, era ser um bom músico para adorar a Deus.
Eu nunca procurei por isso, mas Ele me chamou para fazer isso. Ele chamou você, chamou você, chamou você, chamou cada um de nós para ocuparmos as nossas posições. Ele te chamou. A palavra diz a Jeremias, ó Jeremias, antes de tu ser formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Senhor, eu não sei falar, eu vou te capacitar. E Deus tocou nos lábios de Jeremias e disse, as minhas palavras estarão na tua boca. Pode ir. O mesmo Deus que chamou a cada um de nós, é Deus para nos manter. É Deus para nos manter nesta caminhada, para nos proteger, para dar conta. O mesmo Deus que faz isso, nos coloca na terra. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Louvado seja Deus. Agora, nós devemos nos comportar como filhos de Deus. Como filhos de Deus. E eu gostaria de dizer a você que filho de Deus não é derrotado. Agora, o irmão Brana diz, o diabo é um derrotado. E se comporta muitas vezes, ou o tempo todo, né? Como vitorioso. E muitos filhos de Deus, irmãos, possuem todas as coisas. E se comportam como derrotados. Mas nós possuímos todas as coisas. Nós temos todas... Sabe como fomos conhecidos? Você sabe como nós fomos conhecidos? Não fomos conhecidos como perdedores, nem como viciados, nem como doentes. Por isso somos herdeiros da cura divina. Nem como perdedores, nem como condenados ao inferno. Mas quando Deus fundava o mundo, nós estávamos lá dando glórias a Deus. E dizendo, louvado seja Deus. Aonde estava tu quando eu fundava a terra, João? Quando as estrelas cantavam e os filhos rejubilavam. Nós, na presciência de Deus, cantávamos e fomos conhecidos como vitoriosos, regozijando. Nós estávamos nos planos de Deus. Por isso somos herdeiros de todas as coisas. Aí depois vem Paulo, divinamente inspirado, e diz, por isso eu vos digo, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor, porque Ele te entregou todas estas coisas, te entregou. Você sabe, nós falamos Janes e Jambres, o diabo não retirou o seu espírito, mas eu gostaria de dizer que Deus nunca retirou o seu espírito. Louvado seja Deus. Aquele espírito de Elias, não é? Foi usado lá com João Batista. E esse mesmo espírito foi usado agora em nosso tempo. Mais uma manifestação do espírito de Elias. O que nos é prometido, eu estava com a mensagem para pregar, chamados para fora, e tinha alguns parágrafos na mensagem provando a sua palavra. E Deus prova a sua palavra. Não importa quanto tempo passe. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. 700 anos depois, Maria estava grávida da palavra, esperando o filho da promessa. Aquele filho perfeito que Isaac não foi. Um filho perfeito, a semente da mulher. Mas Daniel estava na Babilônia. E ele estava recebendo visões e escrevendo. Mas chegou um determinado momento que o anjo disse, Daniel, sela. Não escreve isso agora. Mas sela. João estava na ilha de Patmos, irmãos. E o anjo estava falando e falando. Um anjo, um pé sobre a terra, um pé sobre o mar. Mas essas coisas... Espera, não escreve. Isso não é para agora. Mas na voz do sétimo anjo, quando soar a sua trombeta, se cumprirá os segredos do coração de Deus. Oh, louvado seja Deus. Deus prova a sua palavra. E não importa quanto tempo passe, 2000 anos depois, ou 1900 anos depois, em uma cabana, muito simples, nasce um menino. E uma luz paira sobre ele. E este menino tem uma infância um pouco diferente das demais. Mamãe, alguém falou comigo. Eu tive uma visão, eu vi uma ponte caindo e alguém falou que nós vamos morar perto de uma cidade. New Albany. Oh, mamãe, uma voz falou comigo em um redemoinho no meio de umas árvores e disse para mim não beber, não fumar, não corromper o meu corpo. Deus prova a sua palavra. Louvado seja Deus.
Deus prova a sua palavra, irmãos. Aí eu pergunto a vocês. Pergunte a Maria. Maria, você preferiria estar vivendo quando Isaías fez a promessa? Ou estar vivendo o tempo que essa promessa está sendo cumprida? Hein, Maria, você preferiria estar vivendo no tempo que essa profecia foi falada? Ou no tempo que isso estava se cumprindo? Hein? E você, irmãos? Aleluia. Louvado seja Deus. Você queria estar com João lá na ilha de Patmos? Não. Você queria estar com Daniel na Babilônia? Não. Você queria estar agora, comendo desta palavra, vendo isso se cumprindo no nosso meio. Louvado seja Deus. Meu Deus, não dá vontade de parar, não é? Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Este poder está aqui. Louvado seja Deus. Este poder está aqui. O poder da palavra está aqui. Oh, louvado seja Deus. Aí o profeta nos diz que nós somos a prova da ressurreição. Sabe por quê? Cada vez que você recebe a cura no seu corpo, você prova que Cristo venceu no Calvário. Cada vez que você vence uma tentação como o profeta, estava em um culto e aquele casal estava ali, o irmão Rodrigo falou isso esses dias aqui, aquele casal estava irreverente ali, e a unção veio e disse, faça o que você quiser com eles, fale o que você quiser e acontecerá. Tentação. E o que o irmão Brana disse? Senhor, eu os perdoo. E depois ele saiu correndo pela igreja dizendo, eu passei no teste. Eu passei no teste. Esta noiva é provada dia após dia. Mas nós também temos que vencer isso e falar, Senhor, eu passei no teste. E quando você errar, irmãos, diga, Senhor, manda esta prova de novo, que eu quero passar no teste. Eu não quero ser reprovado. Manda, Senhor, esta prova, que eu quero passar no teste. Até fechei o caderno das orações. Vamos ler estes pedidos, irmãos. E aquela mesma unção que disse haja luz está aqui. Aquela mesma unção que estava no princípio, que formou o mundo, está nesta noiva. Irmã Laura agradece a Deus por todas as bênçãos recebidas do Senhor. Louvado seja Deus. Como é bom isso. Agradecimento. Oração por minha família e por meus familiares, por cura e libertação. O irmão Martins pede oração por sua saúde e por seus familiares. O irmão Luan pede oração por sua avó que caiu e quebrou o braço. Vai ter que passar por uma cirurgia. Que Deus ajude e opere. Peço oração por Débora Gonçalves e por mim, problema de saúde. O irmão Jorge. Deus abençoe, irmão Jorge. Oração por Clair, Luciano, Fabrício e Paola, por cura e libertação. Irmão Felipe, esta promessa é para tu e tua casa. Irmã Fabiana está assistindo e pede oração por sua família, por cura e libertação. Irmão Isaura e irmã Ivanesa estão assistindo de Curitiba. O irmão Antônio está assistindo e pede oração por ele e sua família, pela vida, ministério e familiares do pastor Mateus. Louvado seja Deus. Irmã Karen Dias está assistindo de Belo Horizonte. Irmã Eline Salles está assistindo. Irmão Paulinho, irmão Paulo Trespac, famoso irmão Paulinho, está assistindo de Osório. Pastor Mateus está acompanhando de Mogi Guaçu, São Paulo. Ainda bem que eu fiquei sabendo agora, não é? Oração pela Aninha, por sua saúde e recuperação. A irmã Lise pede oração pela restauração da pele da Aninha. O mesmo Deus que proveu um cordeiro, que proveu um menino no ventre de Maria, que proveu a cura para aquele coxo na Porta Formosa. Eles não tinham riquezas, mas eles tinham algo muito maior. E você tem isso. Aquele mesmo Deus, irmãos, vai restaurar a pele da Aninha. Aquele mesmo Deus vai restaurar este quadro. Irmã Elaine Fraga de Tavares pede oração por libertação. Nós pedimos oração no grupo
há uns 2 dias sobre um companheiro, um amigo nosso, do trabalho, que vem do Paraná, motorista. E ele bateu em um outro caminhão, e ele saiu do hospital, saiu do acidente em estado grave. E foi levado de helicóptero para ser mais rápido o socorro, até um hospital mais próximo. E nós pedimos oração por ele. E a última notícia que tivemos foi que o médico disse que, depois de uma cirurgia, ele está apresentando rápidas melhoras. E que, se continuar, ele ainda está sedado, mas ele está apresentando muitas melhoras em seu quadro. E eles vão repetir alguns exames para ver se não houve fraturas. Mas eu creio, irmãos, que este Deus pode operar lá. Este Deus pode operar. E nós cremos, nós cremos. A fé em cada coração, não é? E a fé move as coisas. A fé move as engrenagens do sobrenatural. O irmão Brana diz, uma peça é você e a outra é o Espírito Santo. É quando você move, aquilo produz algo. Aquilo produz algo. E quando você pede por cura, há cura. Quando você pede libertação, há libertação. As coisas tornam existência porque você fala em nome de Jesus. Lembre-se, quem tem autoridade é a noiva do Senhor. Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Tudo que pedires oração, crendo, eu os darei. Crendo em Deus. Crendo em Deus. Porque Moisés tinha resultados? Porque sua fé estava na palavra. Porque William Branham tinha resultados? Porque sua fé estava na palavra. Porque nós vamos ter resultados? Porque a nossa fé está na palavra. Levante suas mãos, vamos orar. Senhor Deus eterno, fale com Deus agora. Eu gostaria de pedir se alguém pudesse solar aqui. Eu gostaria de você pedir e lembrar de todos esses pedidos que foi citado. Senhor Jesus, Pai, a Tua palavra foi dita, Senhor. E mesmo em nossas fraquezas e debilidades, Pai, porque somos homens, Pai, e somos tão fracos e erramos o tempo inteiro. Mas o Senhor, na Tua infinita misericórdia, Pai, tem usado nós para falarmos, Pai, para trazermos a Tua palavra, Pai. E isso para mim, Senhor, é maravilhoso, Pai. Oh Deus, o Senhor é tão bom e tão maravilhoso, Pai. Não há palavras em nossos corações para expressar a gratidão de termos, Pai, recebido a Tua mensagem para este dia, Pai. E nós cremos e aprendemos com o nosso profeta que nós possuímos todas as coisas, Pai. Que nós somos possuidores do Espírito Santo, Pai. Somos possuidores daquela promessa que o Senhor fez a Abraão. Somos possuidores e herdeiros da cura. Somos possuidores e herdeiros da libertação. E o Senhor nos concedeu isso quando expirou por nós no Calvário, quando derramou o seu Espírito sobre a sua noiva, Pai. E pela autoridade que nos é concedida, Pai, nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que haja cura, que haja libertação, Pai, que haja batismo com o Teu Espírito Santo, Pai, como prova de que a Tua palavra é a verdade, como prova de que o que foi pregado é a verdade, Pai. Que estas enfermidades sejam curadas, Pai, que pessoas sejam libertadas, Pai, que pessoas recebam uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, Pai. Oh Deus, levante suas mãos e diga: eu recebo, Senhor. Eu recebo em nome de Jesus Cristo. Neste nome há poder, e todo o inferno tem que se dobrar, todo demônio tem que se dobrar quando esse nome é pronunciado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu entrego estas pessoas a Ti, estas almas a Ti, Pai, estes problemas a Ti, Senhor, e peço que o Senhor opere em cada circunstância, em cada casa, em cada família, Senhor. O profeta nos diz que o Senhor ainda age para provar que é Deus, e se o Senhor agiu curando uma vez, o Senhor ainda cura hoje, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. E se há uma coisa que o Senhor não faz, essa é falhar. O Senhor não falha, o Senhor não mente, Senhor. Oh, nós rogamos, Pai, abençoe os nossos corações, Pai. E eu gostaria de acrescentar isso, Pai, que nós possamos ser melhores cristãos, Pai.
Senhor, diante do tempo que estamos vivendo, Pai, que não sejamos como aqueles fariseus que olhavam para a face dos céus e podiam discernir o tempo, mas não viam o tempo que estavam vivendo, Pai. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos para a hora que estamos vivendo, Pai, para a hora final, Senhor, para o tempo final. E a palavra nos diz que haverá luz no entardecer, Pai. E esta luz está em cada coração, brilhando e resplandecendo, Pai, provando para o mundo que Jesus Cristo vive e reina. Louvado seja Deus. Senhor, que o Senhor seja louvado e glorificado através de nossas vidas, Pai. E que estes testemunhos venham, Pai, para exaltar o Teu nome, não a um homem, Senhor, mas exaltar e glorificar ao Teu santo nome, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Louvado seja Deus. Aplaudamos ao Senhor. Louvado seja Deus. Bendito.